Tudo bom, moçada? Professor Ronaldo Faria, de volta. Hoje vamos falar sobre o fim do absolutismo inglês, tá certo? Através das revoluções liberais do século XVII, tá? Para falar desse absolutismo inglês, peço que vocês lembrem, aprofundem a pesquisa sobre o absolutismo da dinastia Tudor e que vocês prestem atenção principalmente nas características dos governos do Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I. A Elizabeth, ela morre em 1603 e mesmo antes de sua morte, ela começa a encaminhar sua sucessão e ela basicamente elege para seu sucessor Jaime I, rei da Escócia. Ela morre, não deixa herdeiros diretos e o Jaime acaba, em 1603, assumindo o trono da Inglaterra. Isso faz com que role uma mudança nos rumos políticos daquele país. Por quê, Ronaldo? Porque se a dinastia Tudor fazia um absolutismo de fato, de uma certa maneira, respeitando o poder do parlamento e os interesses da burguesia comercial em ascensão, essa dinastia, a Stuart, que vai subir ao poder em 1603, ela vai ter uma atitude diversa. Como assim, Ronaldo? Serão monarcas mais inflexíveis, mais autoritários, que vão tentar estabelecer um absolutismo monárquico de cunho divino. E que dentro desse processo, eles vão negligenciar os interesses dessa burguesia em ascensão e vão desrespeitar o poder daquela instituição chamada Parlamento Britânico. E obviamente que no futuro isso vai dar uma confusãozinha que a gente vai analisar, tá? Ronaldo, e aí, o que acontece? Antes da Revolução, os monarcas Stuart, Jaime I e Carlos I. Coloquei algumas características aqui para facilitar o entendimento da coisa. Mas basicamente já posso dizer para vocês que o Jaime ele chega incomodando aquela poderosa classe burguesa. Como assim, Ronaldo? Ele vai usar a questão religiosa. Lembrando, Henrique VIII, através do ato de supremacia, além de confiscar as riquezas católicas dentro da Inglaterra, ele se transforma no chefe religioso, certo? Ele passa a ser o líder religioso da religião criada por ele, o anglicanismo. Quando Jaime I chega ao poder, ele vê a possibilidade de revestir seu poder político com essa característica religiosa. E dentro desse contexto, ele vai estabelecer a obrigatoriedade do culto ao anglicanismo. Isso não vai dar certo, vai gerar uma instabilidade político-religiosa, onde principalmente os protestantes, calvinistas, no caso da Inglaterra, dividido entre presbiterianos e puritanos, vão reagir, certo? E isso vai fazer com que Jaime I passe a perseguir, que massacre essa liderança protestante, principalmente os puritanos. Essa instabilidade, ela fica evidente quando em 1605 esses protestantes tentam atentar contra a vida do rei, no movimento chamado Conspiração da Pólvora. O monarca consegue debelar a rebelião e a violência sobre esses grupos protestantes crescem ainda mais, tá? Junto a isso, o monarca ele tenta impor o seu poder ao parlamento inglês. E em 1614, a relação entre as duas partes azeda de vez quando ele fecha o parlamento. Por quê, Ronaldo? Porque ele pressiona a Câmara dos Comuns para aceitar aumento de impostos, o que o parlamento não aceita. Então, diante disso, o rei fecha o parlamento, uma evidência clara de desrespeito. Pô, Ronaldo, a situação não está legal, vai ficar pior com a morte dele em 1625, quando ascende ao trono seu filho, Carlos I. Por quê, Ronaldo? Porque essa briga entre as partes vai continuar. Não só vai continuar, como vai aumentar de tom. Sabendo da característica autoritária desse monarca, o parlamento vai obrigar Carlos I a assinar um documento chamado Petição dos Direitos, onde efetivamente ele tinha que respeitar o poder do parlamento, aceitar a limitação dos seus poderes. Insistindo na sua linha centralizadora, absolutista, no ano seguinte, Carlos I dissolve o parlamento e persegue sua liderança. Vai tomar conta das finanças do país.
Eu coloquei aqui uma característica para vocês, ó, é parte dessa política dos Stuart tratar a riqueza do Estado, o patrimônio do Estado, como uma riqueza pessoal, certo? Lembrando determinados políticos de determinado país que a gente conhece, né? A causa pública parando nas mãos ou nos bolsos de determinadas pessoas, de determinados líderes políticos, correto? E aí, Ronaldo, vamos pegar o exemplo da coisa. Se ele não respeita os interesses da burguesia e não respeita o parlamento, né, isso fica bem evidente na questão do ship money, que era um imposto criado pela dinastia Tudor, voltado para dinamizar a economia comercial e marítima na Inglaterra, onde esse ship money ele era só cobrado das cidades portuárias, das cidades litorâneas. E como eu disse, o governo beneficiava principalmente essa burguesia comercial porque investia em expansionismo marítimo, porque aparelhava a marinha mercante de guerra. Então a burguesia não ficava muito chateada de pagar esse imposto. Quando Carlos I toma conta das finanças do país, ele obriga todas as cidades da Inglaterra, sejam litorâneas ou não, a pagar o ship money, certo? E o dinheiro? O dinheiro revertia para a burguesia? Não necessariamente. Portanto, o rompimento entre as partes está cada vez mais próximo, né? E aí, Ronaldo? E aí que esse parlamento, que até então estava dissolvido, né, ele vai ganhar uma importância. Por quê? Porque os escoceses vão reagir. Por quê, Ronaldo? Eles vão reagir? Lembrando, o monarca Jaime I era rei da Escócia. Quando ele passa a governar a Inglaterra, essas monarquias vão estar unidas, certo? E aí? E aí que o Jaime I declarou a obrigatoriedade do culto ao anglicanismo. E a maioria dos escoceses eram presbiterianos, portanto, protestantes calvinistas. E eles vão reagir na chamada Revolta Escocesa. Quando os escoceses ameaçam invadir Londres, aí o monarca chama o parlamento de novo e fala o seguinte: preciso de dinheiro, preciso que o parlamento financie um exército poderoso para que eu vença os escoceses. Claro que a condição estabelecida foi a reabertura do parlamento, certo? Carlos I pegou o dinheiro, lutou contra os escoceses e venceu. Quando ele vence e ele volta com aquele exército poderoso para casa, adivinha qual foi o primeiro lugar que ele visitou? O parlamento britânico, né? E fez o que, Ronaldo? Fechou novamente o parlamento. Só que dessa vez ele fecha, né? E aumenta ainda mais a violência sobre essa liderança parlamentar, certo? Ou seja, o monarca autoritário absolutista colocou o parlamento com as costas na parede. Qual é a opção do parlamento? Partir para cima do rei. Qual é a consequência disso, Ronaldo? A consequência disso é uma guerra civil. Certo, moçada? Fácil de entender, tá? Os dois lados vão se pegar naquele momento, no século XVII, tá? Se eu estou falando de uma guerra civil, olha lá, ó, de 1641 a 49. Quais são as causas dessa guerra civil, Ronaldo? Aqui, ó, as atitudes autoritárias desses monarcas da dinastia Stuart. Absolutismo de fato e de direito, criação e aumento dos impostos sem o consentimento, sem a anuência do parlamento, aumento da intolerância política e religiosa, e isso tudo aqui está relacionado com o incremento da colonização das 13 colônias inglesas da América, principalmente com sua parte de povoamento, certo? Aqui, ó, rendas, como eu falei para vocês, o dinheiro público sendo tratado como causa familiar, né? E em algumas ocasiões o fechamento do parlamento, um claro desrespeito ao poder daquela instituição centenária na Inglaterra, certo, moçada? E aí, a guerra civil, portanto, ela está justificada. Quais são os lados que se enfrentam? O absolutismo dos Stuarts e o parlamento, certo? Respaldado pelos interesses da burguesia, tá? Qual é o projeto? Obviamente que o absolutismo quer manter esse poder centralizado e o parlamento quer limitar esse poder real, certo? Quem é que está dando apoio, socialmente falando, do lado absolutista? O monarca e a nobreza beneficiada por essa monarquia, né? E ao lado parlamentar, a burguesia e a gentry, que é aquela classe, né, a chamada burguesia rural, certo? Ou vamos chamar de aristocracia capitalista, que começa a enriquecer lá atrás naquele processo de cercamento dos campos.
Concordo? Que mais, Ronaldo? Religiosamente, o anglicano tem o apoio do católico, do lado absolutista. E ao lado do parlamento está aqui, ó, presbiterianos e puritanos. Ou seja, os calvinistas. Aqueles que diziam que a riqueza era uma bênção de Deus. Certo, moçada? Aquela roupa sob medida feita para a burguesia. Bacana, né? E aí, Ronaldo, só me explica uma coisa. Por que o católico está desse lado aqui? Não tem muito a ver com religião, não. Tem a ver com economia, tem a ver com mentalidade, certo? Socioeconômica, na verdade. Né? O católico está associado basicamente a uma mentalidade ainda feudal, rural, agrícola, que batia de frente com os interesses, né, mais urbanos, certo? Mais comerciais, manufatureiros dessa burguesia em ascensão. Tá? E o resultado dessa guerra civil? O resultado dessa guerra civil a gente já sabe. O parlamento vence o monarca. Lá na frente nós vamos falar do exército modelo liderado pelo Cromwell, certo? A força econômica desse parlamento. Na Batalha de Naseby, o parlamento janta esse monarca. Carlos I vai fugir para a Escócia. Essa história é mó barata. Quando ele chega na Escócia, ele é preso e posteriormente será vendido para o parlamento inglês, né? E esse parlamento inglês depois vai mandar o machado no pescoço desse rapaz, certo? E ele será decapitado em praça pública. Essa decapitação, de uma certa maneira, ela é emblemática, né? Porque no momento que você mata um monarca, né? Você decapita um monarca em praça pública, é como se você estivesse jogando fora aquela teoria do poder divino, certo, moçada? Portanto, isso é bem importante para aquela época, para a política daquela época, tá? Mas, aqui, ó, como consequência, temos também a proclamação da República na Inglaterra, inicialmente controlada pelos presbiterianos, mas em boa parte dela controlada pelo republicano, puritano Oliver Cromwell. Isso é assunto para uma outra aula, para fecharmos esse assunto, quando eu falarei da República Puritana, da Revolução Gloriosa e de suas conexões com a Revolução Industrial inglesa do século XVIII. Valeu, rapaziada? Se cuida, continua se cuidando aí, rapaziada. Um abração, a gente se vê.